Artes marciais. Tem muita variedade gigantesca. Outras são focadas em ataque. Outras em defesa. Exigem força, disciplina, trazem uma filosofia e têm origens variadas. Vencer esse cara vai ser molezinha. Agora deu. E aí, eu sou o Yankizada. Quem esperaria que esse ser já fez alguma arte marcial? Eu acho que poucas pessoas. Também eu sou um animador. E como tá no título do vídeo, eu fiz judô. Hoje não! Você tá bem? Oh não. Eu comecei a fazer judô com 6 anos de idade, já que na escola que eu estudava davam aulas de judô para os meninos e ginástica para as meninas. Mas também fiz aulas extras de judô nessa mesma escola. Durante as aulas normais da escola, não aprendia quase nada, só tinham alongamentos, brincadeiras no tatame ou uma e outra luta, mas com golpes bem básicos. Mas na aula extra, eu realmente aprendia. Então eu me saía melhor e eu consigo provar. Já que enquanto eles tinham avançado para ponta vinho, eu já tinha ido para vinho. Eu lembro que de início eu pensava que ia ser a mais pura porradaria. E eu tomei broncas do sensei. Por isso de início eu não gostava tanto das aulas. Mas com o tempo eu comecei a entender e gostar de verdade. Olha só, essa é uma história boa. Se você já comprou um kimono, as roupas que usam sempre tem as marcas diferentes ou da escola que é, mas eles colocam dentro do kimono. Quando eu tinha trocado de faixa pela primeira vez, a faixa era uma marca diferente da que era do meu kimono, além de não ter bordado o meu nome. Quando eu tive uma das aulas com meus colegas de nível inferior, enquanto estávamos colocando o kimono por cima do uniforme, um cara começou a me acusar de ter roubado a faixa dele, já que ambos e o kimono e dele e a minha faixa eram da mesma marca. Aí ele ficou me acusando de ter roubado. Na hora e até agora eu fico me perguntando, como ele pensou que a faixa, que é vinho, é dele, considerando que ele tava na ponta vinho. Pra mim, eu acho que ele só queria ter uma faixa vinho logo, mesmo que se roubar ele ainda não seria faixa vinho. Enquanto ele me acusava, ele tentava retirar a faixa da minha mão. Mesmo que eu já tenha explicado um montão de vezes, ele continuou tentando roubar. Aí ficamos num tipo de cabo de guerra. Quando menor eu não tinha tantos amigos. Aí muitos deles foram pro lado dele e tentaram ajudar ele. Mesmo assim tentei continuar segurando a faixa. Mas ele conseguiu pegar, obviamente. Eu não sei se resultou em uma briga com porradaria mesmo ou não. Eu tinha 7 anos na época, mas eu lembro do professor ter resolvido a situação explicando a situação da faixa. Mas eu lembro do moleque ter ficado com rancor e tentou roubar outras vezes, mas não tinha credibilidade. Também ele já falhou em ter a credibilidade antes. De ano em ano, a partir da faixa vinho, nós lutávamos em outras escolas. Eram lutas separadas entre idade e peso. Eu era menor e mais leve que outros da minha idade. E quando ficava sentado junto dos outros, parecia ter o mesmo tamanho. Então muitas vezes eu tinha que lutar, a maior parte das vezes, com crianças maiores e mais pesadas. Isso me limitava muito em usar movimentos que joguem o adversário, como o Ippon. Então eu sempre dependia de golpes que desequilibrassem, como o Sotogari ou o Tigari, imobilizações, e também depender muito da minha imobilização.
E eu acho que eu fracassava muito por causa que eu era mais fraco também. Eu também tentava evitar ser derrubado. Se eu for derrubado, provavelmente eu não iria conseguir ser levantado. Não, me levantar. Por causa que eu não ia conseguir sair da imobilização. No último que eu tinha lutado, eu tinha ficado em terceiro lugar. Mas aí eu já tava mais velho e eram pessoas com peso mais parecido ao meu. Essa história foi algo que influenciou muito na minha vida. Quando eu estava no meu terceiro ano, eu sofria bullying. Como se você já não sofresse. Naquela época eu era excluído da sala, já que um garoto que era considerado popular fingia ser meu amigo, mas ficava me excluindo da sala. Mandava os amigos dele me afastarem dos outros, além de manipular a narrativa para fazer ele parecer o bonzão da história. Eu não percebia isso, me perguntava por quê. Eu sempre estava sozinho e se afastavam quando eu chegava perto. Também eu era um moleque mó estranho. Esse garoto tinha entrado nas aulas de judô, porque eu tinha incentivado ele. Moleque burro, já que eu não sabia das coisas que ele estava fazendo ou o que estava acontecendo. Em uma das brincadeiras de aquecimento, onde tinha que pegar algo no meio do tatame e quem pegava tinha que ir de volta pro canto antes que o outro te pegue, marcando um ponto pro time. Eu já estava frustrado, já que, como antes dito, eu era menor do que as outras crianças da minha idade. Então eu não conseguia ser rápido o suficiente, mas dessa vez era com o mesmo garoto que eu tinha dito antes. Mas dessa vez eu fui mais rápido e peguei ele antes dele conseguir fugir. Mas eu fui com tanta velocidade e força que acabei o derrubando. E de um jeito que o pulso dele quebrou. Na hora todo mundo ficou pistola comigo. Ficaram falando que eu quebrei o pulso e que eu deveria pagar por isso. Por sorte o sensei entendeu o que aconteceu e me defendeu. Mas no dia seguinte, todos da minha sala começaram a me olhar torto. E uns vieram me xingar. Por uma coisa que foi acidental. Foi aí que o isolamento foi total. Eu parei na faixa cinza. Eu fiz judô num total de 3 anos. O motivo de eu ter parado foi a pandemia. Então eu não pude ir fazer as aulas. E quando voltei às aulas presenciais, os preços das aulas estavam muito altos. Não formou turma. E se eu voltasse a lutar judô, eu estaria pagando mico para a minha faixa. E atualmente só lembro de alguns movimentos. E não lembro de fazer. E não lembro como fazer eles. E se eu fosse voltar a fazer alguma arte marcial, seria outra, não seria judô. Mas são coisas que eu vivi por anos e pelo menos serviu para um tema de vídeo. Me conta aí se você já teve alguma coisa assim. Parece que finalmente lembrou da senha do canal. Ai, essa boa e velha piada. Sei que estive meio inativo durante esses tempos, porém tinha que resolver algumas coisas mesmo, e por isso demorou pra fazer o vídeo. Mas espero que esse seja o começo de 2026 e consigamos ter mais coisas pra esse ano. Qualquer coisa pode entrar no servidor do canal ou no subreddit, enviar alguma fanart ou dar apoio pelo Instagram ou pelo Twitter. E falou!